sexto episódio de House of the Dragon tá na área e esse episódio marca o primeiro grande pulo dessa primeira temporada. Aqui a gente vê o reino desconfiando da índole da Rhaenyra Targaryen, enquanto a gente também conhece personagens novos com um elenco diferente. Bora então comentar esse episódio do começo até o final, então vale dizer que vai ter sim muitos spoilers por aqui, iguais aos outros vídeos que eu venho fazendo. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece o like se você curtir esse vídeo, porque esse episódio já começa de uma maneira tensíssima com quem? Rhaenyra Targaryen dando à luz ao seu terceiro filho. Só que aqui é uma cena muito agonizante. Por quê? Porque ela mal acabou de ter o bebê, a Alicent Hightower chega pra ela e fala: me traga esse bebê aqui que eu quero vê-lo agora. Rhaenyra, orgulhosa do jeito que ia falar: não vou deixar ninguém levar pra ela esse bebê não, eu mesma levá-lo-ei. E essa é uma cena um pouquinho desconfortável. Por quê? Porque Rhaenyra Targaryen acabou de ter a criança, ela sai andando pelo castelo, sendo que ela acabou de parir. Laenor, claro que acompanha a Rhaenyra, o que era o mínimo que se esperava de um pai, né? Vamos colocar entre aspas, porque a gente já conhece bem o que tá rolando aqui no casamento deles. Mas eu deixo um destaque muito interessante para a Emma Darcy, que é a intérprete da Rhaenyra Targaryen agora nessa segunda fase, porque essas sequências de cenas aqui no começo desse episódio foi praticamente um plano sequência, né? Que é quando você não tem aqueles cortes ali bruscos na imagem e tudo mais. E, gente, ela passou uma agonia, uma dor que foi muito verídico aquilo. Eu gostei muito, não sei o que vocês acharam, comentem aí. Só que quando ela tá indo lá pros aposentos da Alicent, a gente já percebe que há algumas mudanças na história. Primeiro, pelo fato do Criston Cole ter se tornado o guarda da rainha. Então, eu lembro que eu falei pra vocês que ela tinha criado um monstro lá no último episódio? Pois é, agora ele virou guarda da rainha. E aí, assim que a Alicent recebe a Rhaenyra no quarto, ela fica: oh, minha amiga, vem cá, tu não devia estar descansando, não, me dá esse filho aqui. Deixa de ser falsa, garota, deixa de ser falsa. E não bastasse a falsidade da Alicent, o rei chega logo na sequência. E aí, gente, vamos comentar que o rei tá virado no Sméagol. Ele tá perdendo o braço, ele tá perdendo o cabelo, ele tá se desfazendo cada vez mais, mas ele tá feliz porque ele ganhou um neto. Ele fica faceiro com o neto, fala: nossa, que bonita essa criança, né? Parece com o pai. Mal sabe, né? Cego que só. Aí o menino acabou de nascer, nem nome tem ainda. O Laenor do nada fala ali: vou chamar ele de Joffrey. Claro que isso é uma homenagem ao Joffrey, que era o namorado dele lá no último episódio, que teve a cara moída, esfacelada, transformada em carne moída pelo Criston Cole no meio daquela festa do casamento. Só que a Alicent, ela vê ali que ela tá se sentindo ameaçada. Por quê? Porque acabou de nascer mais um homem na família Targaryen, né? Na família da Rhaenyra. Então ela começa a agir. Por quê? Porque ela tem uma língua de cobra, ela não consegue ficar quieta. Então ela chega pro Laenor e fala: quem sabe se você continuar tentando, talvez nasça um próximo aí com as suas fisionomias, né? Com as suas características. Porque por enquanto não tem ninguém. Só que a Rhaenyra, ela sabe que o Laenor tá nem aí pra essas crianças, né? Ele tá seguindo o baile dele ali, fazendo o que ele bem gosta. Eis que a Rhaenyra vai lá pro quarto dela, porque ela precisa descansar, afinal ela acabou de parir. E aqui a gente conhece três personagens novos, né? Um não tão novo assim, porque ele já tinha aparecido, mas agora ele tem um destaque um pouquinho maior. A gente tem primeiro os filhos da Rhaenyra, que agora estão um pouquinho maiores, que são o Jacaerys e o Lucerys, e aqui eles têm aquele cabelo preto. Prestem atenção de ter cabelo preto, porque né, a gente percebe que quando é um Targaryen com Valyrian, ou Targaryen com Targaryen, eles deveriam ter cabelos brancos, e aqui eles não têm. E eles estão cuidando de um ovo ali como um gesto de presentear, né, o novo bebê que acabou de nascer. Isso é uma tradição Targaryen, inclusive eu expliquei nesse vídeo aqui que tá bem legal, né, explicando o que significa essa tradição, quando que ela se originou e tudo mais. Dei uma olhadinha depois, eu vou deixar até no final daqui das telas finais do vídeo pra você dar uma olhadinha lá. E temos também Sir Harwin Strong, que tá aqui no quarto, e perceba, ele também tem cabelo preto, prestem atenção nisso. E daí ele chega ali, tem uma recepção meio estranha, ele fala: deixa eu segurar essa criança aqui, opa, minha cara, parece meu filho. Na verdade é o filho dele, tá? A Rhaenyra Targaryen, ela tem um caso com Sir Harwin Strong, e vamos lembrar que todo esse comportamento dela se originou lá com o Daemon, quando ele levou ela lá nos inferninhos da cidade. Só que o Sir Harwin, ele não é novo agora não, ele já tinha aparecido nos outros episódios quando a Rhaenyra era novinha, e ele já dava aquelas olhadelas nela. E além disso, ele é filho do Lyonel Strong, que é a mão do rei, e também irmão do Larys Strong, que é aquela cobra que citou a coisinha lá na cabeça da Alicent no último episódio. Eis que a criançada sai ali do quarto e eles vão lá pro Fosso dos Dragões, de onde eles tinham acabado de sair, e aqui a gente vê o Fosso dos Dragões pela primeira vez intacto, né, por dentro, porque vamos lembrar que lá em Game of Thrones a gente já tinha visto o Fosso dos Dragões, só que ele já estava destruído, né, como se fossem aqui resquícios, né, de toda a guerra civil que havia acontecido e tudo mais. E aqui dentro do Fosso dos Dragões a gente conhece de volta os personagens, só que crescidos. A gente vê o Aegon Targaryen, também conhecido como Anticristo, porque agora está com aquela cara irritante, e também o irmão dele, que é o Aemon Targaryen. Eles estão todos ali, porque eles estão ali pra ver o Jacaerys domando o seu próximo dragão, que é o Vermax. Nessa época o Aegon já domava o Sunfire, que é o dragão dele, porém o Aemon ainda não tinha um dragão, então os irmãos ali meio que fazem um bullying com ele e acabam entregando um porco pra ele como se fosse um dragão selvagem e tal. Ele fica todo faceiro, porém logo decepcionado na sequência, e na hora que vai todo mundo pra fora ali do Fosso dos Dragões, ele decide dar uma desbravada ali, e nesse caminho ele descobre um dragão ali no meio do caminho. Eu não consegui muito bem identificar quem possa ser aquele dragão,
dragão, se seria o Sunfire ou então a Cyrax mais crescida. Quem vocês acham que é esse dragão? Comentem aí. Mas daí ele se assusta e volta lá pro reino. Eis que a Alicent Hightower descobre esse bullying em cima do filho dela e ela precisa tirar satisfação. Por quê? Porque ela não quer deixar barato isso. Então, como ela não consegue se controlar, ela aproveita e joga a bosta no ventilador, vai lá falar com o rei, fala: olha, seus netos são os bostas. Só que o rei não é bobo, ele acha que foi o Aegon, ele chega: será que não foi o Aegon, aquele piafé de merda? Eu tenho certeza que foi ele. Só que a Alicent Hightower não vai cansar, ela não cansa nunca, ela quer que todo o reino saiba das podridões que a Rhaenyra vem fazendo. Então ela chega pro rei e fala: ah, você não vê que a tua filha tá trepando mais que planta trepadeira, você não vai fazer nada não? Aí o rei já solta uma pra ela, né: mulher, para com essas acusações, porque isso pode trazer consequências graves para o reino. Aí a Alicent, pistola da cara, vai ter que conversar, óbvio, com o Aegon Targaryen. Por quê? Porque ela precisa tirar essas satisfações. Só que na hora que ela chega do quarto, o homem tá o quê? Descascando a banana na janela. Vai dizer que essa janela é a mesma que o Tommen, o rei Tommen lá em Game of Thrones, ele acabou tirando a sua própria vida, né, lá na temporada número 6. Então, aqui, no caso, o Aegon tava fazendo chover lá embaixo. Só que o Aegon não presta. Aqui a gente já percebe que ele não presta. É facilmente um personagem que faria eu ter náuseas. Por quê? Porque ele mente. Ele faz a linha recatada, a linha santa, a linha puritana. E a Alicent já começa aqui com o discurso do pai dela, falando que o Aegon tem que se proteger, porque o Jaehaerys vai ser o próximo herdeiro aqui ao trono, e o Aegon tem que assumir isso. Então ele tem que se proteger fora ali dos quartos, porque dentro eles podem se matar, mas fora eles têm que se proteger. Até porque, né, ela tá sim assumindo aquele papel de mãe e tudo mais, mas ela tá fazendo de tudo pra não perder o reino. E nesse ponto ela coloca ali a sementinha do mal na cabeça do Aegon, porque até então ele não tava enxergando a gravidade da situação. Enquanto isso, lá em Pentos, a gente vê aqui algumas cenas bem diferentes, inclusive bem legais, porque nós temos Daemon Targaryen voando com Caraxes, ao lado de Laena Velaryon, né, agora Targaryen, voando em cima da Vhagar, que é uma das maiores e mais antigas dragões que existem aqui no universo de House of the Dragon nesse ponto da história. E ela é gigantesca. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui onde eu comentei sobre vários dragões que podem vir a aparecer aqui nessa primeira temporada, né, porque vamos lembrar que são 9 no total, e esse vídeo tá bem legal, vou deixar aqui nos cards também, e também nos playlists aqui nas telas finais. E uma curiosidade interessante é que quando a Laena era nova, acho que lá no segundo ou no terceiro episódio, quando ela tava conversando com o rei Targaryen, ela tirava dúvidas, né, sobre a Vhagar e tudo mais, porque ela não tinha um dragão naquela época, ela queria um dragão. Então olha só que legal, porque agora ela tem a maior que existe aqui no universo. Acontece que eles estão indo para a mansão em Pentos num jantar de puro interesse. Isso porque o príncipe Reggio quer a ajuda aqui dos Targaryen com os dragões para se proteger da triarquia que tá ganhando força aqui. A triarquia fez aqui um acordo com Dorne, mas Pentos tá querendo se proteger da triarquia, então ele pede ajuda aos dragões e em troca disso ele dá uma mansão para eles morarem. Só que a Laena Velaryon não gosta muito não, ela dá uma cutucadinha ali no Daemon, só que o Daemon fala: sai daqui, mulher, a gente vai considerar viu, príncipe. A Laena não gosta, a Laena levanta a mesa e depois vai conversar no particular com o Daemon e fala: olha aqui, o que tá acontecendo com você, meu homem? Ela alerta o Daemon que eles estão usando eles por causa dos dragões, né, pra obter vantagem, só que o Daemon tá nem aí, ele segue o baile. Só que a Laena, ela tá insatisfeita com aquela situação, porque pra começar que ela tá grávida, ela não quer ter o bebê ali, ela quer ter o bebê lá em Derivamark, ela não quer ficar morando ali de favor. Inclusive, se for pra casar uma das filhas deles que eles têm, ela prefere que seja com alguém nobre. Só que o Daemon não tá nem aí ainda. E enquanto todo esse drama familiar vai acontecendo aqui em Pentos, lá em Porto Real temos algumas situações peculiares acontecendo que marcam o início da rixa entre as famílias. Porque Lyonel Strong, que é a mão do rei, junto com o Viserys, estão assistindo a luta das crianças. As crianças estão ali lutando entre si, com Sir Criston Cole e também Harwin Strong, fazendo aqui as dicas, né, para que as crianças possam melhorar aqui nas lutas e tudo mais. Só que fica nítido aqui que o Criston Cole favorece mais os filhos da Alicent Hightower, enquanto o Harwin Strong favorece mais os filhos da Rhaenyra Targaryen. E é aqui que começa a briga, porque o Harwin começa a questionar os métodos de ensino do Criston Cole e ele faz as crianças brigarem entre si. Só que daí a bosta foi no ventilador, meu amor. Por quê? Porque Criston Cole começa a alfinetar Harwin Strong, porque ele percebe que o Harwin tá muito preocupado com os filhos da Rhaenyra. Até porque, né, ele sabe, ele é um cara emocionado, ele é um cara que não superou o fora que ele recebeu. Então, ele tá ali triste ainda, ele tá ressentido. E é aí que ele pega num ponto do Harwin Strong, eles começam a se socar ali no chão. O Harwin maceta a cara do Criston Cole. Vou confessar para vocês que eu gostei, vocês gostaram disso? Só que o problema é que esse ataque à guarda real acabou gerando uma certa tensão entre o pai, que é o Lyonel Strong, e o filho, que é o Harwin Strong. Até porque o Lyonel, a mão do rei, ele sabe o que o filho dele vinha fazendo com a Rhaenyra Targaryen, então ele tava alertando o filho dele que o reino tava começando a cochichar sobre as situações, e a Rhaenyra acabou ouvindo tudo isso. E é aí que a Rhaenyra Targaryen começa a pensar: minha nossa senhora, o que aconteceu? Ferrou. A Rhaenyra começa a buscar aqui algumas soluções, então ela conversa com o Laenor Velaryon,
Daemon, que é o marido dela, ela fala, meu amor, meu marido, meu esposo de mentirinha, tem alguém desconfiando da gente, estamos correndo perigo. Só que Laenor não tá nem aí, gente, pai é quem cria, mas ele não quer criar, ele quer navegar pelo mundo, aí olhar os marinheiros e tal. Só que a Rhaenyra não quer que ele saia no meio da tempestade, então o que ela faz? Ela usa os dotes de herdeira do trono e fala, não, eu te ordeno a ficar aqui comigo, você vai. E enquanto esse perrengue vai acontecendo aqui com a Rhaenyra, lá em Pentos, a Rhaena Velaryon tá triste, tá borocochosinha. A Rhaena é uma das gêmeas da Laena e também do Daemon, e ela tá triste porque ela não consegue fazer com que o ovo choque pra ela. E ela fica triste também porque todo o restante da família dela tem um ovo, e além disso, o pai dela tá tão afastado que não dá muita atenção pra filha. Aí a Laena vai conversar com o Daemon, né, com o marido dela, pra tentar entender o que tá acontecendo. E aqui você percebe que a fofoca rola solta em Westeros. Isso porque a notícia dos filhos da Rhaenyra, que não se parecem com o pai, já chegaram ao ouvido deles. Mas acabou que esse nem foi o foco aqui da conversa entre eles, porque a Laena meio que desabafa pro Daemon que ela sabe que ele está infeliz com ela, que ela tá infeliz longe do irmão e tudo mais, e ela fala, meu amor, bota um cropped, reage, faça alguma coisa, você não é mais o mesmo, faça, reaja. Até porque o Daemon sabe que ele não é mais o mesmo depois que ele se mudou 347 vezes de reino e foi expulso de 827. Enquanto isso lá em Porto Real, algumas decisões precisam ter tomadas e para isso é preciso ter o pequeno conselho. Só que nesse pequeno conselho a gente já percebe que Alicent Hightower e Rhaenyra Targaryen têm pensamentos completamente diferentes e aqui começam algumas divergências políticas entre elas. Eles estão, claro, preocupados aqui com o avanço da triarquia sobre o domínio lá das Stepstones, como a gente já comentou que estava acontecendo, e a Rhaenyra cutuca o reino porque o reino poderia ter feito alguma coisa no passado, mas não fez, e isso fez com que toda aquela região ficasse sem proteção. Só que antes disso, a Alicent tinha até proposto alguma coisa, só que numa maneira diferente. E aqui a gente percebe uma diferença grande na maneira das duas de agir e de tomar decisões, porque a gente percebe que a Rhaenyra ela age com um pouco mais de impulsividade, enquanto a Alicent age de uma maneira um pouquinho mais pensada. Só que a galera fica um pouco mais do lado da Rhaenyra nesse caso. Aí, sabendo que as duas não concordaram entre si, a reunião acaba ali, a Rhaenyra levanta e fala, opa, tem alguma coisa pra falar? Rainha, me desculpe. Sim, ela levantou uma bandeira branca no meio do conselho, isso foi um gesto muito interessante, por quê? Porque Rhaenyra Targaryen está ficando sem saída, aquilo foi nitidamente um ato de desespero. Ela pediu desculpas a Alicent e fez uma proposta bem inusitada. Ela sugeriu a união das casas, sugeriu unir o Jaehaerys, que é o filho mais velho da Rhaenyra, com a Rhaelyna, que é a filha da Alicent, e também propôs dar um dos ovos da Syrax, que é a dragão da Rhaenyra, para o Aemon Targaryen, que ainda não tem dragão. A Alicent, claro que fala que vai considerar todas essas propostas, mas daí a reunião acaba sendo interrompida porque começa a vazar leite do peito da Rhaenyra. Só que a Alicent nitidamente não gostou dessa proposta. Por quê? Porque ela não quer casar os filhos dela, que tem aqui um sangue um pouco mais nobre, um pouco mais puro, com filhos de sangue simplórios, né? Porque ela sabe que aqueles filhos lá não têm sangue real, além, claro, do sangue da Rhaenyra. Mas enquanto ela tá reclamando da vida nos ouvidos do rei, ao mesmo tempo que ela cuida dele, porque vamos lembrar que ela se tornou praticamente uma cuidadora de idosos, o Lionel Strong chega lá no quarto e fala, meu rei, tem algo para lhe contar, não quero mais ser sua mão. Foi um balde de água fria em cima do rei, mas o rei confia demais no Lionel Strong e fala pra ele, não vou aceitar. Aí o Lionel tenta retrucar, né? Ele fala, mas meu amo, tem merda acontecendo em toda a minha casa, vai acontecer uma cagada e eu estou aqui no meio, não quero mais participar disso. Só que ele não quer contar o que é, obviamente, né? Porque a gente sabe todo o contexto que tá acontecendo aqui na casa do cara. Então o rei fala, ok, já que você não quer me contar, você vai continuar comigo sim. Só que daí o Lionel pede uma condição, porque o Harwin, ele foi expulso aqui da patrulha da cidade, então ele fala, não, beleza, então me deixe levar o meu filho até Harrenhal, que é o nosso castelinho lá, assim a gente consegue ficar tranquilo, eu deixo ele lá em paz. Só que a Alicent, então, olha toda aquela conversa e fica, meu Deus, eu não aguento mais, tanta mentira. Aí ela sai dali e vai jantar justamente com quem? Com o Lord Larys, a Fifi do reino, a gerente da revista de fofocas de Westeros. Praticamente o novo Mindinho, esse cara não presta. Ele é praticamente os olhos e ouvidos da Alicent Hightower por todo o reino aqui, e ele sabe o que o irmão dele, o Harwin, fazia por trás aqui das cortinas com a Rhaenyra Targaryen. E ele também sabe que o rei está cego e não quer enxergar tudo aquilo que a Rhaenyra vem fazendo. E a Alicent, né, gente, solitária, é ávida por manter o reino nas mãos dela, ela se alia ao pior que tem. Aí o Larys fala pra ela, minha senhora, eu tenho um plano, você vai gostar? Provavelmente não, mas eu tenho um plano e vai dar certo. Ele decide sair dali e vai lá na prisão ver os bandidos que estão presos aqui em Porto Real. E ele propõe uma saída pra eles, só que pra isso ele corta a língua deles, porque obviamente ele não quer que ninguém saia falando o que aconteceu. Só que enquanto toda essa trama vai se desenrolando aqui em Porto Real, lá em Pentos acontece uma das cenas mais tristes aqui desse episódio, porque a Laena Velaryon, ela tá dando à luz a sua filha, só que ela não consegue ter essa criança, sofrendo da mesma complicação que a Aemma Targaryen teve lá no primeiro episódio, então provavelmente ela teria que enfrentar o mesmo destino. Só que ela sabia desse destino e não desejaria morrer dessa maneira, então ela mesma decide ir em frente a Vhagar, pede pra Vhagar soltar um Dracarys em cima dela, e é nítido nesse ponto que a Vhagar meio que reluta a aceitar esse comando, porque vale dizer que até os próprios produtores comentaram que os dragões teriam suas próprias personalidades, e a Vhagar, ela se sentiu triste em atender aquele pedido, mas ela acabou fazendo por ser uma ordem. Então nesse ponto da história, a Laena Velaryon, ela tira sua própria vida para não sofrer mais ainda depois disso. E agora fica aqui a questão que a Vhagar não tem mais ninguém para montar nela, e fiquem atentos porque vai acontecer muita coisa ruim
nos episódios seguintes. Eu não vou contar o que é porque senão é spoiler. Enquanto isso, lá em Porto Real, o Sir Harvin tá se despedindo das crianças, só que, gente, ele nem disfarça, depois não querem que o reino fique falando. Inclusive, até o próprio Jacaerys desconfia e fala pra Rhaenyra: mulher, aquele cara é meu pai? Eu sou um bastardo? Só que a Rhaenyra fala: cala a boca, garoto, você pelo menos tem sangue Targaryen, fique quieto na tua. Eis que aí a Rhaenyra, sabendo de toda essa situação, agora envolvendo até o filho dela que desconfia, ela chega pro Laenor e fala: olha só, meu amor, meu marido de mentirinha, vamos nos mudar, vamos fugir para Dragonstone. E leve também o Carl. Vale lembrar que o Carl é o Pequete do Laenor, que ninguém sabe ainda. Ninguém sabe. E guarde esse nome também, porque esse cara vai fazer muita coisa ruim ainda. E nessa atitude da Rhaenyra, eu tenho um comentário pessoal aqui pra falar pra vocês. Eu quero saber se vocês concordam comigo e vão comentando aí o que vocês acham. Porque, no meu entendimento, a Rhaenyra era a que mais deveria estar agindo pra conquistar o trono ali e conquistar a confiança da galera. Ela devia manter o reino do lado dela, só que ela tá fugindo. Gente, mulher, vai cuidar dos teus filhos, vai ser bruta. Só que enquanto eles estão nessa partida, a gente vê o plano de Larys Strong tomando forma lá em Harrenhal. Porque o Lionel, que é a mão do rei, e também o Harvin Strong, eles estão chegando ali no castelo e tudo mais. Só que durante a noite eles são emboscados pelos bandidos que foram soltos lá pelo Larys. E eles colocam fogo aqui no castelo, fazendo com que tanto o Lionel Strong quanto o Harvin Strong acabem morrendo queimados. E a partir do momento que a Alicent Hightower descobriu o que o Larys Strong fez, ela ficou: minha nossa senhora, onde é que eu fui me meter? Tô ferrada. Até porque agora ela tem uma dívida com ele, e com certeza esse cara que não é flor que se ele vai cobrar essa dívida. E aí, o que vocês acharam desse novo episódio? Curtiram os novos personagens? Curtiram as novas atrizes? Comentem aí o que vocês acharam disso e o que vocês esperam para os próximos episódios. Se você curtiu o vídeo, não esquece do like, também de se inscrever no canal e ativar o sininho. E eu vou deixar também aqui embaixo 2 vídeos legais que você pode gostar. Tchau, vejo você no próximo vídeo.